Bem-vindo a mais um podcast do Piratalk. Eu sou o Lucas. Meu nome é Miguel Ramos. E você é o? Antônio. Bom, começar com a sua primeira pergunta do podcast aqui sobre sua vida pessoal. Pois não. Qual que é o seu nome completo? Antônio Aparecido Toledo. Quantos anos você tem? Atualmente 52 anos. Em outubro, completo 53. Porra. Caramba, faz quanto tempo você trabalha aqui na escola? Nessa escola, eu vim o ano passado. Nessa escola. No estado, eu trabalho já há 11 anos. 11 anos, velho. Mas, tipo, no seu momento vago, assim, você tem algum hobby que você gosta de fazer? Algo que você gosta de praticar em si? Atualmente, o hobby maior que eu tenho é assistir filmes coreanos. Coreano? Por que coreanos? É porque a maior parte dos filmes coreanos, pelo que eu estou vendo, eles fogem um pouco do contexto da realidade humana. E eles trazem consigo conteúdos mais profundos. Não filmes de terror. Alguns filmes que eu assisto, a maioria, eles têm que ter algo a acrescentar. Entende? Para a minha vida, Os enfim. filmes coreanos são bem loucos, assim, né? Uns bagulho nada a ver. Exato, mas, por exemplo, tem o filme A Lição. Não sei se os senhores já assistiram. É um filme interessante que se passa justamente no âmbito escolar, certo? E esse é sobre bullying, onde uma menina sofre o bullying e ao invés de ela revidar na mesma hora, ela revida durante o percurso da vida de cada um. Então, claro, é trágico porque ela consegue realmente a vingança que ela pretendia, porque eles queimaram ela com aquele... Como é o nome daquele objeto que alisa cabelo? É o... Chapinha? A chapinha. Queimaram ela totalmente com chapinha. Então, ela, quando era criança, né? Então, ela se viu... a mãe acabou sendo induzida, por exemplo, a abrir mão, né, da denúncia sobre a filha. Então, ela se viu em uma situação em que ela tinha que fazer uma reviravolta na vida. E foi aonde? Através do estudo, né? Ela estudou e se formou professora. E foi professora justamente de uma das filhas da menina que a queimava. Olha que interessante, não é? E essa vingança, assim, na sua totalidade, certo? Ela conseguiu com que, tipo assim, um acabasse matando o outro. Ela não precisou sujar as mãos, entende? Ela fez uma sequência. Então isso é interessante, porque ela falou para a moça que a queimou que ela queria ser ela. Porque conforme passou o tempo, ela perdeu a própria identidade. E ela tinha que assumir uma identidade diferente para ela mesma. E essa identidade, ela falou para a moça que a queimava que ela ia se tornar a moça. Entende? Então a moça se tornou uma grande jornalista e ela professora. Mas por trás de tudo isso, ela sempre estava no meio da vida daquela jornalista, sempre interferindo entre ela e todos os amigos que participaram daquele bullying naquela hora. Então os filmes, em suma, grande maioria, filmes brasileiros trazem um ótimo contexto, claro, né? Nós temos aí o Alto da Compadecida, que repassou há pouco tempo na televisão, né, que com Selton Mello e tudo. Ele é um filme reverente, mas que tem um fundo, né, de lição ali, né, sobre a fé, né, sobre todos os acontecimentos irreverentes no país. Então é isso. Atualmente, meu hobby é ver filmes coreanos, japoneses, chineses, que tenham em si algo bom para ser transmitido, entende? Tirar algumas dúvidas Então, de tudo o contexto. o maior hobby, assim, é ver filme coreano com mensagens atrás, com um propósito. Sim. Não só filmes por assistir. Não só por assistir, né? Nesse caso, por exemplo, das citações do poemas ontem, eu introduzi o filme O Ilusionista. Não sei se os senhores já assistiram, mas é um filme muito interessante que eu já assisti e recomendo. Assisti umas 15 vezes.
porque também remete ao amor. Ele fala, eu gostaria de estar com ela. E durante o percurso do filme é tudo isso que ele só queria. Mas ele sempre é impedido. E ele consegue, através da ilusão, fingir que ela morreu, ressuscitou-a, né, através de um remédio que abaixa a batida do coração e tudo, e finge que a pessoa morreu. E aí ele ressuscita ela, para todos ela tinha morrido. E aí, só vocês assistindo para vocês entenderem. É um ótimo filme. Ele contou só a sinopse do filme, ele não terminou, pai. E só a sinopse. E só sinopse. Só. Ave Maria, o filme gigante. O filme é muito bom, é enorme, tem um potencial assim extraordinário de você ficar impressionado, porque a ilusão, às vezes, o ilusionista, o mágico, às vezes ele faz algo fora do contexto. E esse é um filme fora totalmente do contexto. Eu fiquei me perguntando por horas e horas como é que ele fazia aquilo. Não só os personagens perguntavam a ele, que queriam saber como era feito tudo aquilo, mas eu também fiquei me perguntando, porque ele não encaixava aquela ilusão, sabe? Então, basicamente é isso. Eu assisto filmes como hobby. Então, você falou que você gosta de recitar poemas, essas coisas. De onde vem esse amor seu de recitar poemas, essas coisas? Bom, os poemas fazem parte da minha vida como um todo, desde que eu sofri por amor, né? Essa é a chave de tudo. Mas eu acabei sofrendo por amor, por um amor não correspondido durante a minha infância. Então, é chamado amor platônico. É quando você ama alguém e esse alguém não é correspondido. Entende? E eu trouxe até para você, justamente sobre isso, eu fiz um poema, né? Sobre esse dom, né? E eu vou recitar aqui para vocês. Claro. O tempo. A vida clama por um poeta. O amor pela poesia. O sentimento pela cumplicidade. A paixão por liberdade. Para alguns, o sentido é nenhum. Essa busca incansável para demonstrar o que não se vê em gestos ou no olhar. É justamente lá onde a poesia pode chegar. A vida clama por um poeta, e ele por seu amor ao teu lado, transmitindo em meras palavras o que o tempo, no seu tempo, foi arrebatado. Então é assim, o que diz isso? Diz que todos nós temos a poesia dentro de nós, só ainda não temos o tempo exato dela aflorar, dela aparecer. Vocês podem ouvir uma música, mas uma música é um poema. Ela tem um porquê dela existir. O músico, ele, naquela época, na minha época, chamava-se melancolia. Hoje, pode se chamar de depressão, né? A melancolia toma você por completo. E sem você ter com quem se abrir, conversar, se expor, aliviar, que naquela época não tinha psicólogos, tanto é que se você fosse para o psicólogo, você era chamado de louco. Já tinha que caminhar para o psiquiatra. Juro. Naquela época, 1977, 78, 79, 80, quem falava que estava com problema, vai para o psiquiatra. Já era direto. Então, o que acontece? Eu me apeguei a transmitir tudo o que eu sentia na poesia, nas palavras. Então a vida sempre vai clamar por um poeta, porque o amor não pode morrer, não pode ser morto tão facilmente. Você entende? Então, para alguns que não a compreendem, a poesia, o sentido é nenhum, certo?
faz sentido algum alguém declamar algo para alguém, que estranho, né? Mas quem recebe a poesia diretamente é reconfortante. É algo que parece que preencheu algo que faltava. Entende? Então, é uma busca que você não se vê nos gestos e no olhar. Ela entra dentro da sua alma. Essas palavras. E é justamente lá que a poesia consegue chegar. Então a vida clama por um poeta. E ele sempre vai clamar, pedir pelo seu amor verdadeiro ao seu lado. Transmitindo isso em meras palavras. Antigamente, se você pegar, a gente escrevíamos cartas. Hoje é e-mail, hoje temos mensagens faladas. Muito facilitado. Né? Muito facilmente. Mas, pode ver, com tanta facilidade que vocês têm de vocês mandarem mensagem, vocês mesmo assim se escondem o seu sentimento. Vocês não conseguem ainda colocar para fora tudo aquilo. Vocês não conseguem dizer às pessoas, eu amo você. Peraí, você não está reparando? Eu estou aqui do seu lado e eu estou, inclinado a viver com você o resto da vida. A população hoje ainda não tem isso, né? Essa expansão de querer se declarar, né, para os outros. Então, são meras palavras que o tempo, no seu tempo, foi arrebatado, foi tirado, arrebataram ele. Então, tiraram do poeta um amor, e para ele reconquistar esse amor, ele vai através da poesia, pouco a pouco, resgatar a pessoa amada para ele de volta. Entende? Hoje seria, por exemplo, mandar flores. Quem manda flores hoje? Difícil, hein? Encontrar alguém que chegue e fala assim, não, eu mandei flores. Sem a intenção. Não, mandei porque é aniversário. Mandei porque, parabéns, você conquistou alguma coisa. Mas não por causa do coração. Não é verdade? Gostaria de ver alguém se declamar, ajoelhar, entregar flores, ser romântico. Não é verdade? É o que falta aqui nesse mundo. A primeira poesia que eu escrevi, claro, irreverentemente o nome da própria é poesia, o título, eu começo assim. Eu respiro poesia no ar. As palavras vêm aladas, como um puro sangue sem domar. Queimam em meu corpo descontroladas. Tomado por um sentimento bem maior, mas contido e a todo momento querendo escapar. Compulsivo, sem medo da dor, procuro só você para me entregar. Inesquecível é o seu aroma, sentido a minha vida ele dá. Dentro de uma saudade, ela foi morar. Poesia, você sabe como me amar. Aqui eu já estou complementando tudo aquilo que eu vinha antes dizendo. Que além de a vida precisar de um poeta, a poesia também precisa que ele exista. E um faz parte do outro, como um todo. É um amor pela arte de fazer o amor renascer. Muito profundo, fiquei isso. Exatamente. Eu tenho vontade de chorar aqui. É o podcast mais reflexivo que a gente vai ter de todos, assim. Porque todos foram sobre assuntos mais do trabalho, mais dos problemas da vida. Você tá trazendo algo mais refletivo, algo mais, Mais profundo. Exatamente. E também, pelo que eu conheço, não é muita gente que faz poesia. Pelo menos eu não saiba, né? Mas muito profundo isso aí. Então, nós os poetas nos escondemos. Tem um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. É interessante esse filme porque é uma reunião de poetas, assim, pessoas que iam escrever poesias escondidas numa gruta com uma vela. Antigamente, um filme que se passa bem antigamente. Sociedade dos Poetas Mortos. Porque as pessoas não tinham bons olhos para quem,
falava sobre o amor, poesia, essas coisas. Achava que aquilo era uma fraqueza, né, das pessoas. Então, é interessante saber que existem poetas, só que eles se escondem. Eu, por exemplo, quanto tempo passou até eu me revelar e declamar os meus próprios poemas? Muitas pessoas me perguntaram, assim como vocês o farão agora. É seus poemas? Sim, todos esses poemas são meus. É incrível, porque é algo que faz você renascer, sabe? É reconfortante você voltar a eles. Eles estavam guardados, bem guardados, mas é reconfortante você saber que eles existem, sabe? E é reconfortante você saber que você pode transformar aquilo tudo que você guardou em algo de bom para outras pessoas, né? Quando muitas pessoas, que nem eu disse, muitas pessoas não se interessam por poemas, até hoje, porque às vezes não tem sentido algum para elas. Para você compreender um poeta, por exemplo, é o que vocês farão agora, aproximadamente, você tem que entrar na vida dele, saber o que ele sentia, ser ele. Então, aí sim, vocês vão saber o que é o poema de cada poeta. Podem perguntar. Nossa. Realmente me abalou isso aí um pouco. Mas pode perguntar. Sobre mim, vai. Vai perguntar sobre poema, na verdade. 52 anos de vida, né? O amor. O amor foi um amor não correspondido. Eu sou de uma época que hoje vocês viram o filme Todo Mundo Odeia o Chris? Uhum. Era eu. Tá vendo como eu arranco risos das pessoas? Eu sou uma pessoa irreverente. Eu arranco os risos das pessoas. Eu as faço felizes. Mas por muito tempo, como diz no Poeta de um Negro, procurei ser sempre assim, sorridente e reverente, enfim, para todos os meus amigos e parentes, e por todos em minha vida presentes, esconder a dor que estava em mim. Então, o poeta, ele raramente se abre, ele é fechado. E muita gente, esse fechamento se torna aos poetas incompreensíveis, né? Então, é o que eu falei para vocês um pouco antes. Para você saber sobre o poema, sobre o que a pessoa está querendo transmitir, é o que vocês vão fazer agora, entrar na minha vida por completo, para vocês saberem como eu me sentia. Eu era o único negro na sala de aula. Então, quando tinha, por um exemplo, a professora falava assim, vou fazer um trabalho de história sobre escravidão. Parece divertido, mas todo mundo olhava para trás para mim. Todo mundo olhava. Tinha um vento só. Por exemplo, porque eu? Porque eu era o único negro. Então, eles achavam que, fazendo um trabalho de grupo com um negro no grupo, eles teriam uma ótima nota, porque eles achavam que eu sofri tudo aquilo que a minha geração de negros sofreram. Na verdade, não, mas como eu me sentia só no meio de tantos, eu também sofria bullying, também sofria discriminação. Mas naquela época, não era. Nós crescemos uma geração forte. Nós éramos daquela época de, eu vou te pegar lá fora, e nós saía no braço lá fora, e no outro dia tava tudo abraçado. Os caras saíam na mão, quando a gente falava, nós vamos brigar. Não tinha essa de, não. Entendeu? E, assim, todos botavam apelido, então, neguinho, ou gordinho, ou palito, ou magrelo, ou branquelo. Então, não tinha essa situação de, ele me ofendeu, sabe? Então, falava, a gente, hoje, nem sei como é, mas quando eles xingavam a mãe da gente,
a gente falava uma coisa irreverente. Não põe a minha mãe no meio da conversa que eu não ponho no meio da sua mãe. Ué, aí você quebra Aí o cara, você né? Quebra o cara, não quebra? O cara fala isso. É. O cara falou pra mim naquela época, vai a merda. Eu falei, pois é, depois que você saiu de lá, talvez eu pense em entrar. Então, tudo que a pessoa jogava para mim, eu a devolvia para a pessoa da mesma forma para eles se sentir como eu estava me O sentindo. tio fez as patatas de 2017, tá ligado? É, ofendido. Melhores patatas de As 2017. as ofensas eram correspondidas. Ah, vai tomar no... Peraí, mas você já experimentou? Depois que você falar como que é, eu vou. Então, era mais ou Vou menos usar isso. essa, hein? Vou usar? Vou usar essa, hein? É. Por que só eu tenho que ser o ofendido? Por que não meu ofensor não sentir a mesma situação? Afinal de contas, o que eu fiz de tão grave para ser ofendido a esse ponto? Qual a linha tênue que eu cruzei, né? Da vida da pessoa para a pessoa me ofender? Você entende? Um mero dia, estava passando pela rua, simplesmente, juro por Deus, eu não estava olhando para a pessoa. Quando, ao passar pela pessoa, 2 ou 3 passos atrás, a pessoa me grita, ei, você tá me encarando por quê? Eu virei e falei, será que é comigo? É, com você. Eu falei assim, mas peraí, eu nem te olhar, tô te olhando. Sabe quando você anda na rua e tá olhando por nada, sei lá, pensando em qualquer coisa? Então, a pessoa tá carregando um problema para ela e ela quer descarregar em alguém. Né? Tem aquele ditado, o pai, um bom pai, recebe uma notícia ruim no trabalho. Chega em casa, briga com a esposa. A esposa briga com o filho chuta o cachorro. O cachorro sai para a rua, a primeira pessoa que o cachorro vê, ele morde. E o ciclo recomeça novamente. A pessoa que foi mordida xinga o próximo. E aí vai. E é um ciclo. Quando isso acaba? Quando você se abstém. Quando você sai desse ciclo vicioso. Você entende? Então, um monte de palitos de fósforo queimando. Quando você para? Quando você tira um. Tirou um, acabou. Então você pula. Acaba ali. Entende? Nem sempre as ofensas têm que ser uma ofensa que vá tirar sua dignidade, né? Você tem que relevar, perdoar. É difícil, é difícil. Nem todo mundo tem sangue de barata, mas a gente faz essas irreverências do retorno à pessoa, para a pessoa botar uma reflexão na cabeça. Por que eu ofendi o meu próximo? O que eu ganho com isso? Aumento de salário? O que eu ganho com isso? Nada. Sai por cima do quê? De uma pessoa que não é um desmerecimento, né? Não se ganha nada com isso. Quando eu era adolescente, eu era revoltado, com certeza. Perdi minha mãe com 2 anos de idade, né? E eu tentei por muitas vezes acreditar que eu podia criar um mundo onde eu pudesse escapar disso tudo, né? Mas sempre me voltava à realidade daquele mundo. E aí eu consegui concluir o meu colegial, primeiro grau. E aí vem a segunda pergunta dos senhores, que é: a partir de quando que eu comecei a ter outra perspectiva sobre a vida? Aos 17, né, terminando o primeiro grau, eu me alistei no exército. Acredite se quiser. Como foi essa experiência no exército? Olha, a experiência do exército foi marcante para mim. Era algo que eu precisava, era necessário.
Eu era muito arrogante, eu era muito revoltado, eu precisava de disciplina. E acredito que o único lugar que podia me disciplinar realmente era o exército. Não tinha outra correção, né? Eu sou de uma época que os professores batiam na mão com régua. Sou de uma época que eu apanhei com cinto de couro, cabo de vassoura, varinha de Guiné. A Guiné é terrível, que além de ela deixar a marca, ainda deixa o cheiro para você dormir com o cheiro daquilo, com um negócio forte e ardido. Então, é assim, a gente cresce num ciclo de vida assim, revoltado. Então precisava de disciplina e o exército me deu isso. Assim como você falou, lá é um lugar muito disciplinado, né? É um lugar que, tipo, que ou você aprende ou você aprende. Não tem outra opção. Não tinha mesmo. Ou você entrava na linha ou você... Lá tinha cadeia, sim. Tinha cadeia, como é que ele chama? Cadeia. Mas tem outro nome, não tem? Não cadeia como vocês poderiam imaginar, cadeia militar. Cadeia mesmo, prisão. Assim, quando eu entrei no exército, a primeira frase que falou para todos os conscritos civis aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Só tem 3 coisas que os senhores podem falar conosco, disse o sargento. Sim, senhor, não, senhor, e quer ir preso, senhor. São essas suas opções. Agora o senhor pertence a nós. Todos vocês nos pertencem. Então, vamos começar o treinamento. Então, essa disciplina, por exemplo, de arrumar a cama. Ao acordar, qual a primeira coisa que você faz? Você levanta da cama, deixa a cama lá toda desarrumada, certo? Vai lá, escova os dentes, toma café, joga meia, sapato, não sei o quê. Não. No exército era tudo prontamente organizado, senão, porque passava a vistoria. Então, a cama tinha um padrão de arrumação. Um dia a sua coberta tinha que estar de assim, retangular de assim. Outro dia todas as cobertas das beliches tinha que estar de assim, ou dobrado em triângulo. Você entende? Então, tinha um padrão. E se tivesse alguma fora do padrão, o sargento descia, chamava lá, soldado tal, pode ir lá arrumar sua cama. Perdi o café, né? Perdia de comer a refeição, porque você tinha que voltar lá enquanto todos iam para o refeitório, você tinha que voltar para. Então tem esse regulamento. Roupa bem passada, coturno brilhando, disciplina do dia a dia, né? Entrar em forma, saber que você tem o horário de exercícios, né? Matinal e seguido à risca, as instruções, né? As orientações da área militar. Então teve o azimuth, que é o lançamento de azimuth, quando você faz as coordenadas através da bússola, para você se orientar no meio do mato. Então você tem uma série de coisas ali, né? Do dia a dia da área militar, que para nós parece até que escapa da realidade, mas lá é algo que você vai usar cedo ou tarde aqui fora. E tipo, você já chegou a ser preso lá, sim, por algum motivo, você fez? Não. Ou você sempre andou na risca ou com medo de ser preso, exatamente? Não, então, na verdade, a gente chama-se elemento safo. Eu aprontava das minhas, mas não aprontava de tal forma que fosse pego. Já tinha outros lá que era mais louco, mais doido. Temporini era um soldado assim. Ele largou o fuzil da guarda, pulou o muro, foi tomar cerveja na padaria. Nossa. Quando ele retornou, porque sempre tem o pelotão que vem fazer o rendimento, né? Render o soldado da guarda. Quando passou lá, só tinha um fuzil lá no canto do... Cadê o soldado daqui? Morreu? Evaporou?
Aí me pula o Temporini, cara. Bêbado que nem uma vaca. Soldado, você tava? Tava. Tá em cana. Vai pra cadeia. Já pegou dali mesmo. Já foi pra cadeia. Que ideia também, Foi né? detido. Então tem uns doidos. Tem muita história. O quartel me trouxe boas histórias, boas recordações. E assim, em termos de disciplina militar, foi muito importante pra mim. Você acha que, tipo, se não fosse isso, você não seria quem você é hoje, sabe? Sim, não seria. Você teria aqui na sua vista hoje uma outra pessoa, de um outro ângulo. Mesmo sendo um poeta, ou mesmo tendo sentimentos, vamos colocar que você é um diamante bruto que precisa ser lapidado pela sua vida, certo? Essa lapidação vai se dar de acordo com o que você vai vivenciando. Você pode tanto se tornar um diamante brilhante lá fora, como pode se tornar um diamante opaco, totalmente sem brilho, apagado. Entende? Então, a vida, ela ensina. O conhecimento está ao alcance de todos e por igual. Basta querer. Não adianta o cara falar assim, não, peraí, eu aprendi A e o outro não. Peraí, se a professora ensinou A, é A para todo mundo. Eu costumo falar para minha filha, né, que até agora ela foi até destaque, né, do 9º ano, recebeu o destaque de melhor estudante da sala dela. Falei para ela, ó, no começo, lá atrás, na 4ª série, falei, filha, vou te ensinar uma coisa, a matemática, ela ama hoje, né? A matemática, ela não é complicada. Quanto que é 1 e 1? 2. Tem certeza? Ela ficou pensando. Quanto que é 1 mais 1? 2. 1 e 1? Ela ficou pensando. É 11. Ah, então. Você entendeu a diferença? Quando você tem os sinais da matemática, menos, mais, vezes, dividir, o resultado é exato. É aquilo que a matemática pede. Quando entra uma letra, o resultado altera. É isso que acontece na matemática. Onde entra uma letra, o resultado é alterado. Então, 1 mais 1 são 2, 1 e 1 é 11. Parece irreverente, mas é isso. E ela foi aprendendo com o longo da vida essas situações. Então o senhor desde sempre ajudou sua filha nos estudos, sempre auxiliou ela? Sim, sim. E- Assim, na medida, porque não sou conhecedor de tudo, né? Em parte nós temos aí conhecimento, né, que são guardados em gavetas. E até você buscar, o cérebro humano buscar tudo aquilo, como aqui na biblioteca, esses livros, até você pensar em algo e ir lá buscar com exatidão, isso demora. Especialmente quando faz muito tempo que você não pega aquele livro ou que não sabe onde guardou. Mesmo assim, sempre que você tem a oportunidade, você tenta auxiliar. Sim, sempre. Na medida do possível, sempre. Né? E desde... Mas ela se ressaltou a mim. Vamos supor que ela superou o mestre. Que bom então, né? Porque, pô... Mas desde sempre você trabalhou nesse ramo de, tipo, escolar, assim, tio de escola, Não, etc? eu passei por diversos trabalhos. Vamos lá. Saí do quartel, eu fui auxiliar de crédito, analista de crédito. O tempo tá correndo, eu sei. O tempo é essencial. Analista de crédito, eu fui carteiro, passei no concurso público de carteiro. Eu fui entregador de conta de água da Brasanitas. Eu trabalhei em supermercado, em adega. Adega, por exemplo, foram 9 anos. Eu comecei a beber com 23. Mas esses 9 anos de adega me valeu por 50 anos bebendo. Porque ali eu conheci de tudo.
Tinha de tudo ao meu alcance. Então, e quando eu entrei, tem um batizado, né? Tem um batismo. Ele manda você experimentar de tudo um pouco para que você, quando for atender um cliente, você saiba o que o cliente precisa, né? Fernet, Underberg, para tudo, são bebidas amargas, por exemplo. São bebidas que você toma para o estômago, né? Mas alguns mistura com pinga, faz outro tipo de, né? Chama-se rabo de galo, enfim, tem outros nomes, codinomes. Então, a gente vai aprendendo sobre vinhos, sobre os uísques, sobre o rum, né? Sobre o gin. Então, você tem um leque, um vasto leque do que fazer com bebidas e como utilizá-las, né? Bom, da adega depois, que eu saí da adega Morini, eu entrei no supermercado do dia, né? Que por incrível que pareça, eu não aconselho, mas é o que tinha para ontem. Eu tinha prestado concurso público e estava aguardando esse cargo. E como não tinha outra opção a não ser arrumar um emprego, para você também não ter dinheiro para pagar as contas, então você tem que arrumar um emprego. Eu fui no supermercado do dia e consegui. E fiz a mulher chorar por causa da minha redação, né? Porque justamente o que ela pediu? A redação sobre minha vida. Pronto. Eu resumi minha vida tão pouco, em poucas palavras lá, que ela acabou começando a chorar. É isso. E o supermercado do dia são 5 funções em um, né? E eu vi aquilo assim, eu prestei concurso público porque eu precisava de tempo para a minha família. Ter o sábado e domingo livre, certo? E nos mercados você não tem. Você só tem um dia de folga, que era numa quinta-feira. Então ficou complicado para mim. Então eu passei a esperar a chamada do concurso público. Foi o que foi acontecer em 2014, né? Acredito que foi isso, 2014. E desde então venho exercendo, né, o cargo de funcionário público. Nossa, tá louco aqui, velho. Engasgou? Não, Até emocionou, velho. foi emocionado. Emocionei aqui. Eu ia perguntar pra você quais foram as suas dificuldades no longo desse tempo de vida profissional. É assim, uma coisa que nesse país ainda perpetua durante um bom tempo é que os negros em si, eles não são tidos valorizados como outros. Então, por exemplo, vou pegar o supermercado do dia, porque vi muitos se tornarem encarregados e eu fiquei lá 2 anos e não recebi nenhum treinamento para ser encarregado. Você entende? Então, quando eu falei para eles, eu vou sair, aí que eles acordaram, sabe? Quando assim, tipo, mano, eu vou perder o melhor funcionário. O japonês lá, que era o Carlos, ele chegou para mim, vamos conversar, o que é que você precisa? De um aumento de salário? O que é que você precisa? Eu falei, não é isso. Não, mas fala aí, aconteceu alguma coisa? Alguém brigou com você? Não é isso, não, eu prestei um concurso, expliquei, né? Prestei o concurso, estava aguardando, agora a oportunidade veio e tal. Meu, sinto muito aí, boa sorte para você lá e tal. Mas, veja, se você não der certo lá, você pode retornar aqui, que as portas estão abertas para você. Você nem vai precisar fazer o curso, que tem um curso, né, para você lidar com caixa, né? Porque você é 5 funções em 1. Você é estoquista, caixa, limpador de chão, você é organizador de prateleiras, né? E você ainda faz levantamento do que está faltando, troca as etiquetas, essas coisas. Então, na carteira ainda está lá escrito 5 funções por um salário só, né? E aí você pega aquilo tudo e vê que durante muito tempo algumas pessoas que estavam ao seu lado começaram a crescer e você não. E é ali que a partir dali eu falei, não dá. Mas então, a gente não pode se prolongar muito. Tem algum poema seu aí que você queria ler para fechar o podcast, algo assim? Olha, eu não sei se eu já o li antes, mas eu trouxe os 2. Acredito que talvez eu tenha citado eles, mas não com tanta ênfase para vocês, né? Agora eu gostaria de saber de vocês.
na contra-pergunta. Desses tantos poemas que eu citei, há entre vocês algum poema que vocês queiram que eu recite novamente? Tem um... Qual? O que você falou, que você recitou lá na apresentação. Qual é? O primeiro. O primeiro, ótimo. Então tá. Esse primeiro é interessante, porque ele fala justamente sobre a reflexão. Certo? Aqui lanço reflexões ao seu pensamento para que alcancem o teu entendimento. O amor é como as ondas do mar. Está sempre em um eterno vai e vem, até que enfim na praia arrebentar, ou por fim encontrar a pessoa certa para amar. O amor é como um cometa, que demora anos a passar. Só quem um dia o experimenta, quer para sempre com a amada ficar. Muitos supõem que o já tiveram. Esse sentimento não é fácil encontrar. É concedido aos de coração puro e transparente, e com ele se vive junto e intensamente a sensação de que nunca irá terminar. Justamente é a reflexão sobre sentimentos, né? Aqui declara como o amor ele pode ser abstrato, ele pode ser colocado através do mar ou de um cometa, árvores, vento, sol, lua, enfim, vários outros objetos. A lua, por exemplo, ela faz parte da vida do poeta como um todo, né? Eu tenho mais alguns poemas, mas eu fiquei de trazê-los, eu não os trouxe. Eu ainda estou com os mesmos e com aqueles outros dois que eu declamei no começo, né? Deixa eu ver. Tá. Mais algum? Então, até queria sim, né? Mas, pelo que parece, a gente não tem tanto tempo. Posso fechar para você com alma e coração? Fecha então. Fica à vontade. Levei parte da minha vida acreditando na palavra amor. Vi pessoas se encontrando arrependidas e outras apenas para esconder a dor. Experiências para achar esse sentimento envolto no cenário da ilusão. A beleza, o carro, o dinheiro não falam de alma e coração. Há sentimento avassalador, esse denominado amor. A magia se faz presente, tudo acontece e de repente nos sentimos capazes de tudo, até de transformar o mundo. Não desviei o caminho para achar a alma gêmea para me completar. Lutei, deixei o meu passado para trás. Hoje em teus braços o amor se faz. E é com esse poema que nós fechamos o podcast. Ok. Muito obrigado. De nada. Disponha.